Gente, olha só. Então a gente vai usar essa aula aqui, né, de pronomes, né, para fechar esse assunto de pronomes, que a gente vem trabalhando aí com essa questão há algumas semanas e é uma questão um pouco complexa, não pela questão do conteúdo em si que vocês têm que estudar, mas porque o objeto ele é muito complexo, tá? Então eu dividi o conteúdo de vocês em várias partes, né, em algumas semanas aí, que é para vocês irem tendo noção de pouquinho a pouquinho sobre esse assunto, tá? E talvez, né, e assim, e o meu objetivo com essas aulas, né, é confundir, num bom sentido, um pouco a cabeça de vocês em relação à linguística, tá? Porque o que que acontece? Desde sempre, né, ou comumente, a gente é acostumado a assistir às aulas de português, né, aprender a língua portuguesa, decorando regras, decorando fórmulas, decorando gramática, memorizando instruções, né? O que, que é certo, o que, que é errado, né? E a gente acaba internalizando isso daí, né? E muitas vezes a gente não para questionar o que é a própria língua, né? Então, lá no primeiro ano, provavelmente vocês devem ter estudado as variações linguísticas, né? E o professor ou a professora de vocês deve ter comentado que a língua ela é um organismo vivo. A língua ela reside em nós. Nós, como seres vivos, né, nós carregamos a língua conosco. Então, se a língua é um organismo vivo, ela está em constante processo de mutação e de evolução. Tá? Então, quando a gente lida com um certo conhecimento a respeito da língua, a gente está lidando, na verdade, com um conhecimento construído em um determinado tempo sobre alguma especificidade dessa língua, tá? E esse conhecimento construído, ele representa o que a língua era num determinado momento, sob o olhar de uma pessoa, tá? Então, quando a gente está estudando gramática, a primeira coisa que eu quis deixar bem claro aqui para vocês, e até por isso que eu pedi para vocês fazerem lerem aquele texto, né, das gramáticas, né, dos tipos de gramática, né, e fazerem as pesquisas sobre os pronomes em várias gramáticas, que era para vocês terem esse primeiro contato com esse mundo. Opa, peraí, o que o professor de português ensina para a gente sobre pronomes, na verdade, não é tudo que existe sobre pronomes, né? É apenas uma maneira de se abordar os pronomes, tá ok? Então, o que que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, ao estudar os pronomes, que é o caso aqui do tema da nossa aula, é isso. Quando eu falo com vocês assim, pronome é, sempre relativizem, tá? Pronome é de acordo com quem, de acordo com qual gramática, de acordo com que época, de acordo com que visão de mundo, tá? Então essa é a primeira lição que a gente tira aqui ao estudar os pronomes, beleza? Aqui no slide eu coloquei assim, gramática, gramáticas. Percebam que eu coloquei gramáticas no plural, justamente porque a gente vai analisar os pronomes a partir de algumas óticas diferentes, tá? Então, o mais padrão, o que a gente já está acostumado, são as chamadas gramáticas normativas, tá? Que vocês até fizeram o trabalho lá, e muito bem feito, por sinal, né, de verificar como que as gramáticas normativas trazem a questão do pronome, tá? Ah, vale ressaltar, né, e dizer que as gramáticas normativas, gente, elas surgiram aí depois, né, quando eu falo gramáticas normativas que a gente tem hoje em dia, tá? Elas surgiram depois ali do início do século XX, né, com os estudos de um cara chamado Saussure, que ele foi o criador do que a gente chama hoje em dia de estruturalismo, tá? Os estruturalistas, eles tinham aquela ideia de que a língua ela é um objeto que você pode colocar em cima de uma mesa e você pode dissecar esse objeto. Em analogia como o que a biologia faz, por exemplo, com uma rã, tá? Então, se na biologia, né, no construto científico, você disseca uma rã para poder estudar o corpo da rã, o que, que tem dentro da rã, elemento a elemento, então, os estruturalistas eles pensavam que a língua também podia ser estudada dessa forma. Então, é por isso que vocês vão encontrar nas gramáticas tradicionais, por exemplo, uma série de categorizações, de divisões, subdivisões, né? E isso se propagou ao ponto de que nas escolas, por muito tempo, né, e até hoje em dia, né, teve-se a percepção de que somente existe essa visão das gramáticas normativas a respeito
dos fenômenos linguísticos. Então, lá nas gramáticas normativas, vocês vão encontrar, por exemplo, o que tem até no livro de vocês, né, na página 258. Eu nem coloquei ali no slide porque isso aqui é só para ter um vislumbre, tá? Caso alguém tenha um livro didático aí, no capítulo sobre pronomes, na página 258, tem aí uma série de categorizações e subdivisões que normalmente vocês encontram nas gramáticas normativas. Aí, gente, olha só, algumas dessas subdivisões dos pronomes são essas que estão aí, olha. Pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo, átomos, obliquotônicos, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, variáveis e invariáveis. Aí a gente tem pronomes relativos, variáveis e invariáveis, pronomes interrogativos, variáveis e invariáveis, pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis, e por aí vai, tá? Então, por que eu não vou entrar aqui no mérito dessas divisões e subdivisões? Porque isso daqui é uma das facetas dos estudos dos pronomes. Agora, por que a gente tem que ter o conhecimento dessas classificações, divisões e subdivisões? Por que a gente tem que saber isso, né? Ou por que a gente não tem que saber isso? Então, o estudo dessas classificações de gramática normativa, atualmente, eles vão servir para quem? Para mim, que sou professor, sou linguista, sou especialista do ramo, e eu quero estudar um fenômeno linguístico muito específico, né? Para ver como ele se comporta. Então, eu vou estudar esse fenômeno e eu vou criar estudos científicos a partir disso, de um fenômeno linguístico. Quem são as outras pessoas que podem se interessar por esse tipo de subdivisão, descrição? Algumas pessoas que acham que estudar língua portuguesa é você saber ou estudar a gramática normativa. E aí eu estou falando, por exemplo, dos concurseiros, né? Então, se algum de vocês pretende fazer algum concurso, né, futuramente, seja ele público ou seja de alguma empresa, normalmente quando eles colocam no edital os conteúdos da disciplina, né, da temática de língua portuguesa, eles vão se pautar muito por essas questões que tem na gramática normativa. Porque as gramáticas normativas ainda existem em maior quantidade, né? E aí passa-se a percepção de que elas são a única fonte de conhecimento da língua portuguesa. Então, esse é um ponto, tá? Quando eu falo que existem outras formas de se ver a gramática, né, ou os fenômenos linguísticos, eu estou dizendo para vocês que vocês têm que desconsiderar a gramática normativa? Não, tá? O que eu estou falando com vocês é que existem outras maneiras de perceber também o fenômeno linguístico. E aí é que confunde um pouco a cabeça da gente. Por quê? Porque a gramática normativa, ela está lidando com um cadáver em cima da mesa do laboratório. Tá? É uma língua que não se movimenta, é uma língua que está parada num determinado ponto do tempo, tá? Então é, entre aspas, muito mais fácil você lidar com essa língua, porque você já consegue prever os padrões dela e também colocar quais são as exceções. E aquelas exceções ali nunca vão mudar, né? Agora, o problema começa a acontecer quando a gente tem, por exemplo, outras propostas de gramática, tá? Por exemplo, as gramáticas funcionais. Aí o problema começa a aparecer quando a gente lida com a língua viva, né? Então agora a gente não está lidando mais com uma língua na mesa do laboratório, um cadáver na mesa do laboratório. A gente está lidando com a língua em movimento, com as pessoas falando, interagindo, com elementos extralinguísticos interferindo, por exemplo, os contextos, né? Então, aí a gente vai ter, por exemplo, a Maria Moura Neves, né, que alguns de vocês eu vi que chegaram a pesquisar um pouco sobre ela, né, nas gramáticas. Ela, por exemplo, vai chegar com uma tendência que já vinha lá da Europa, que são as gramáticas funcionais. Essas gramáticas funcionais, se quiserem, até anotem aí, tá? Elas vão prezar pela interação social e a internacionalização. O que isso significa? Ela vai prezar pela internacionalização, porque ela vai considerar que todas as línguas elas têm pontos de contato. Então, a partir disso, eu tenho como me comunicar com uma outra pessoa, né, a partir de certos pontos de contato. Então, eu estou falando aqui do movimento das línguas, né? Eu não estou falando somente de uma língua, mas eu estou falando de como essa língua também se comporta em relação a um outro, ao meu
a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou interagindo. É por isso também que ela vai lidar com a questão da sociolinguística e da sociopragmática, né? Então, o que, que são sociolinguística e sociopragmática? Tem uma citação aí do Calvé, que ele é um linguista, né? E ele vai falar o seguinte: as línguas não existem sem as pessoas que as falam. E a história de uma língua é a história de seus falantes. Ou seja, ele parte aqui de um pressuposto de que a língua ela evolui e ela se modifica a depender das pessoas que estão utilizando essa língua, tá? Então isso, a sociolinguística ela vai prezar por isso daí. E a sociopragmática ela vai analisar, né? Ela vai justificar como os interlocutores se tratam na interação verbal. O que, que isso significa? A sociopragmática ela vai levar a questão do contexto em prática, né? Como que, por exemplo, se eu tenho uma palavra tal como a palavra velho, tá? Vamos pegar esse exemplo, a palavra velho. Se fosse uma gramática normativa, a gramática normativa ia falar assim: velho é um substantivo, né? Velho é um substantivo que para denotar uma pessoa antiga, uma pessoa idosa, ou velho pode ser um adjetivo para falar da idade da pessoa. Só que a gramática normativa, ela não vai conseguir dar conta, por exemplo, quando, vamos supor, vou pegar um exemplo aqui, tá? Quando o João Pedro Serafim vai chamar a Beatriz, estou pegando aqui o exemplo de vocês que escreveram por último aqui. Quando o João Pedro chama a Beatriz de véi. Ô, véi! Ele, na verdade, ele está chamando a Beatriz de uma pessoa idosa, de uma pessoa com muitos anos de vida? Não, né? Ele está, na verdade, usando o véi aqui como pronome de tratamento, né? E aí eu coloquei para vocês na aula anterior, né, a questão da discussão dos pronomes de tratamento, que eles estão sendo abolidos, né, porque a língua ela está em movimento. Então, véi, ou velho, né, nesse caso aqui, não é nem substantivo, né, para denotar uma pessoa com muitos anos de vida, e não é nem adjetivo, né, porque ele não está se referindo a ela como uma pessoa idosa. Mas, na verdade, velho aqui, ou velha, que aí a gente ainda contrai, né, para véi, né, ele vai virar, na verdade, um pronome de tratamento, né, que é para você se referir a uma pessoa, né, e aí, nesse caso, normalmente é uma pessoa com quem você tem certa intimidade. Tem um estudo, tá, que eu trouxe aqui para vocês, a respeito, por exemplo, dos pronomes pessoais tu e você, tá? É só como exemplo para vocês verem como que a língua ela é viva e muitas vezes a gramática normativa não dá conta, tá? Uma gramática funcional daria conta disso daqui, por exemplo, tá? Da percepção que o tu e você tiveram de mudança ao longo dos tempos, tá? Então, esse estudo que eu li, ele fala de como que o tu e o você, eles foram... um ficou mais predominante que o outro até certo momento da história da língua portuguesa. Teve um momento em que os dois eram utilizados ao mesmo tempo para falar da mesma coisa, e depois o você acabou se tornando mais utilizado do que o tu, tá? Então, por exemplo, nesse estudo, né, que esse linguista fez, ele chegou à conclusão que, por exemplo, o tu ele foi mais recorrente no século XIX e início do XX, tá? E ele era utilizado entre homens, tá? Então, por exemplo, os homens se referiam um ao outro ou se chamavam através do pronome tu, tá? E o você já era mais utilizado entre mulheres, tá? E aí o você teve uma questão um pouco diferente, né? Porque ele sofreu uma gramaticalização a partir do século XVIII. O que, que isso significa? Ele não era um pronome previsto na língua portuguesa, digamos assim, né? Ele não era, digamos, um dos pronomes pessoais padrão da língua portuguesa. E depois, a partir do século XVIII, ele começou a ser tão utilizado que ele acabou entrando na gramática. Tá? Então aqui a gente já tem um exemplo de como que a língua viva ela acaba se suplantando a língua morta, entre aspas, tá? Que é a língua parada ali do livro, da gramática.